Boa noite. Oi, gente. Marcele, Ju, Jan, Lucy, Viane, Andréia, Ju. Oi, Mag. Flávia. Oi, amiga. Oi, Tati. Quase a gente não se viu hoje, né, Tati? Meide, Jane. Ai, gente, querida, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, Mônica. Andréia, boa noite. Rafa, Lucas, Rose. Então, o tema da live hoje é solidão. Quem nunca sentiu, né? Quem nunca sentiu? Vamos falar sobre solidão, gente. Boa noite, Matheus. Tudo bom? Ó, pra quem pediu, a live da semana passada eu subi pro YouTube hoje, tá? Oi, Felipe. Ah, legal. Tudo bem, gente? Bianca, tudo bom? Vamos falar sobre solidão? Querem já começar a fazer as perguntas de vocês sobre solidão? O que é esse tal desse bichinho, né? Da onde que vem? O que vem ensinar pra gente? Da onde que começou? Por que a gente se sente sozinho ou solitário, né? A solidão tem a ver com estar acompanhado fisicamente, tem a ver com que às vezes você está acompanhado fisicamente e se sentir sozinho, ou tem a ver com quando você não tem um corpo do seu lado. Vamos falar sobre tudo isso? Boa noite. Boa noite, gente. Se vocês quiserem começar a trazer as perguntas, eu já posso começar a responder. Boa noite, queridos, boa noite. Então, assim, introduzindo o tema, eu acho que essa coisa de se sentir sozinho tem a ver com um buraquinho dentro que a gente tem e de pôr na mão do outro essa cobertura ou esse recheio que o outro traz pra ti. A gente acha que o outro traz pra gente essa capacidade de tampar esse buraco, quando na verdade isso é um engano. Não existe quem possa tampar os nossos buracos a não ser a gente mesmo. E o sentimento de solidão, ao meu ver, gente, é assim, ó, veja, primeiro dizer pra vocês, tudo que eu falo aqui com vocês, os conteúdos das lives que eu faço, são todas no sentido de trazer um pouco do meu olhar, no meu trabalho, da minha experiência profissional, das coisas que eu aprendi em consultório, das coisas que eu aprendi estudando, mas não é nenhuma grande teoria, tá, gente? É prático, é uma coisa assim, vivencial. São coisas que eu estudei, trabalhei e que eu trago, que coloco aqui pra vocês e a gente contextualiza ou torna isso menos complicado. Essa é a minha ideia, tá? Não é defender nenhuma teoria. Eu tô falando de solidão sob o meu ponto de vista, o meu viés, aquilo que eu aprendi lendo, estudando, atendendo e vivendo. Tá bom? Vou postar no YouTube sim, com certeza, tá? Então deixa eu voltar aqui, porque eu acho que já tem perguntinha. A Marcele falou que é pior solidão quando temos alguém ao nosso lado, se sentir sozinho acompanhado. Porque eu acho assim que muita gente se prende, até em relacionamentos ruins, né? Não tô falando só de relacionamento amoroso, tô falando de relacionamentos de amizade, de família, se prende por uma ilusão de se sentir acompanhado. Que às vezes aquela relação é tão vazia, tão desnutrida, mas a gente fica ali porque aí eu olho, tem alguém, sabe essa coisa? Tem barulho na casa, então tem a TV ligada, tem alguém existindo ali, sabe? E isso maquia muito a questão da solidão. Então eu posso viver mais tempo numa relação assim, achando que eu tô acompanhada, achando que tem alguém comigo, achando que eu tenho alguém para compartilhar, quando na verdade aquela pessoa já foi, sabe como? E às vezes ou ela nunca esteve, né? Existem muitas situações assim, onde a pessoa realmente não percebe. Não cabe a gente julgar e olhar e falar, nossa, imagina aquela coisa, se fosse comigo, eu já não teria ficado ali. Se fosse comigo, eu já teria percebido que a pessoa não tá junto. Não é, tá? Muitas vezes a gente tá vivendo as nossas dificuldades e existe uma venda metafórica, realmente existe, a gente não consegue enxergar algumas coisas que machucam a gente e os outros às vezes olham aquilo e falam, nossa, se fosse comigo já teria resolvido, e não é, tá, gente? Então muitas pessoas vivem longos anos em relacionamentos falidos, em relacionamentos desnutridos de afeto, de companheirismo, de companhia, né, de fazer sentido mesmo,
fazem esse movimento achando que existe alguma coisa ali, porque se agarram nas migalhas, nos pequenos recebimentos afetivos que deixam muito a desejar, mas são pontinhos, assim, a pessoa se agarra nesses pontinhos, né, numa ideia de achar que então ela tem alguém, ou então ela tem uma amizade verdadeira, ou então aquela pessoa da família realmente considera muito, ou então aquele cônjuge, aquele namorado, aquela namorada realmente estão ali porque querem ficar, e muitas vezes é uma ilusão, né, porque assim, muitas vezes a gente quer estar com alguém que a gente não consegue lidar com o próprio buraco, com a própria sensação de angústia e de vazio que vem ao lidar com a nossa própria solidão, né? Então, muitas pessoas ficam nessas relações para não lidar com esse sentimento real de solidão, quando na verdade elas já estão vivendo super sozinhas, e outras pessoas não conseguem lidar nem com os momentos de solidão. Não é nem assim que não tem um relacionamento. Às vezes tem um relacionamento, tem ali uma troca, um vínculo, mas não consegue lidar com o fato de ter que fazer um programa sozinho, né? A pessoa fica com um buraco mesmo, assim, de ter que passar uma noite sozinha, de ter que resolver alguma coisa solitária, né? E o que eu tenho para dizer para vocês é que a grande prova da vida que é individual, a gente é muito sozinho, olha só. Que coisa! A gente é muito sozinho, nós fazemos parcerias, nós fazemos contratos afetivos, nós fazemos vinculações poderosas, importantes para nós, mas nós somos sozinhos, nascemos sozinhos, fora o caso de gêmeos e coisas do tipo, morremos sozinhos, fora o caso de fatalidades. Então, assim, é uma prova individual e a gente precisa descobrir quando é que a gente sente esse buraco, né? Quando é que eu sinto meu buraco, me sinto sozinho? Essa é uma pergunta para vocês fazerem aí para vocês mesmos, assim. Quando eu me sinto sozinho? E quando eu me sinto sozinho, que artifício eu uso para tapar o meu buraco? Quando eu tô muito sozinho, o que eu faço? Eu corro para alguém, eu vou beber, eu vou pro bar, eu vou... Como que eu me comporto quando eu tô sozinho? Qual que é a sensação? Eu consigo lidar com essa sensação? Ou não, ela é muito difícil, eu não consigo nem passar perto de lidar com isso sem me sentir caótico emocionalmente, né? Porque eu acho que, assim, um aprendizado, né, ficar sozinho, porque a gente vive muito em grupo, o ser humano é um ser gregário, a gente precisa do grupo, sim, é importante que a gente tenha as trocas, mas é muito importante que a gente desenvolva algum prazer em nossa própria companhia, e que a gente não precise ser tomado por uma angústia, por uma ansiedade quando tem que lidar com esses momentos, tá? Gostar de ficar sozinha... Oi, Luma, tudo bem? Boa noite, querida. Gostar de ficar sozinha, ouvindo música, lendo, pensando, é algum problema psicológico? Tem pessoas que gostam de ficar mais sozinhas. Gente, não. Veja, se você é uma pessoa que foge de relacionamentos, que foge de vinculações, se você nunca consegue estar afetivamente com alguém, seja amorosamente, seja com amizade, com família, talvez seja uma coisa para se pensar. Por isso que eu falei, não tem receita de bolo. Cada caso tem que ser visto um a um. Mas se você tem lá seus amigos, um que seja dois, se você tá ok com as pessoas, com a tua família, se você consegue se relacionar, mas você gosta de ficar sozinho, isso é maravilhoso. Né? Se você consegue elaborar prazeres individuais e se sente falta de estar sozinha, é maravilhoso, porque é muito importante, o relacionamento mais importante que a gente precisa adquirir na vida, desenvolver na vida, vincular, é com a gente mesmo. É aquilo que eu sempre digo para vocês, nós somos criados, nós somos educados para estar para o outro, para olhar para o outro, para fazer para o outro, para agradar o outro, para existir pelo outro, aquela coisa da metade da laranja, né? Seja de amizade, seja amoroso, seja na família, aí um completa o outro, essa história aí, que mais atrapalha do que ajuda. E aí não nos ensinam a ficar sozinhos, porque gostar de estar sozinho e ficar sozinho muitas vezes é visto como egoísmo. Eu fiz até um videozinho, tá lá no YouTube, rapidinho, sobre a diferença entre individualidade e egoísmo, mas assim, ter individualidade, se bastar em muitos momentos, gostar da própria companhia, sentir falta de ficar consigo mesmo... Gente, isso é maravilhoso, isso não é doença. Mas aí, assim, como é que eu posso dizer pra vocês isso de maneira linear ou de maneira engessada? Eu não posso dizer. Cada caso tem que ser avaliado pra ver como é que, se a pessoa não vincula nunca, ela é realmente uma pessoa que não consegue segregar, ela não consegue se envolver. Aí a gente entra num terreno que talvez essa pessoa tenha uma dificuldade, não seja só bem desenvolvida na individualidade, mas tenha alguma dificuldade maior. O egoísmo é uma parada diferente. Mas, se a pessoa tá vinculada, se ela tá de boa nas relações dela e ela gosta de estar sozinha, é maravilhoso.
A Liz falou uma coisa que é exatamente isso que eu ia dizer. Solidão é a ausência de si mesmo. A gente sente solidão quando a gente tá sempre olhando pra fora, procurando que alguém nos preencha, né? Que alguém tampe lá o nosso famoso buraco, que eu sempre uso essa palavra pra vocês, lacuna, buraco, né? Quando eu tô nesse olhar achando que alguém vai me trazer isso, eu alugo a minha companhia para as pessoas. Eu vendo, eu alugo, eu barganho, né? Porque daí eu sinto que eu tô acompanhada quando eu tenho alguém junto comigo, né? Mas a grande verdade é que se essa pessoa vai embora e leva tudo de mim, significa que eu não estava acompanhado de mim mesmo. Porque quando a gente termina uma relação, gente, ou a gente tem um break de relação aí familiar ou com amigos, dói muito, machuca. Mas uma coisa é machucar, outra coisa é destruir, tá? Se ao terminar uma relação, seja de oriunda de onde ela é, seja, né, amorosa ou não, se isso me destrói, me deixa no chão, acaba comigo, a dificuldade sou eu. Sou eu que não sei lamber minhas feridas, sou eu que não sei catar meus cacos, sou eu que não sei lidar com o fato de agora ter que olhar pra mim, fazer os meus próprios programas, descobrir, relembrar o que eu gosto de comer, ver qual seriado que eu quero assistir sozinha, ver com quem que eu vou sair ou eu vou sair sozinha mesmo, passear por aí na vida, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de entender que os prazeres individuais precisam ser cultivados e a gente precisa fazer uma forcinha a mais para isso, porque não nos foi ensinado a priorizar a gente mesmo, né? Mas é a melhor coisa que podemos fazer por nós e pelas nossas relações para que a gente também não vire um peso, né? E como eu falo né, gente? Então, né. Se sentir só está aliado à questão da autoestima e a forma como nos vemos, com certeza, né? Porque eu não me acho suficientemente bom sozinho, ou eu fico ali num relacionamento desnutrido porque eu acho que eu não vou encontrar uma outra pessoa pra fazer a vida comigo, sabe? Uma série de coisas assim que assim, eu vou me desculpando, eu vou me enganando, eu vou fazendo processos de auto-entorpecimento e vou me deixando ali jogada em situações, mentindo pra mim mesmo que tá tudo bem, mentindo pra mim que, ai, às vezes é legal, mas assim, ai, fico sozinha, me sinto sozinha. Só que quando você para pra olhar, de repente você tá numa situação dessa, vai pra um processo de psicoterapia ou de análise, que você começa a se ouvir e falar, começa a vir aquele negócio, assim, você vê que você tá sozinho mesmo. Só que aí, se você tá numa relação ruim, porque você tem medo de ficar sozinho, você não consegue construir nem a sua individualidade ali numa companhia, né, de se auto-acompanhar, e nem abrir espaço para talvez uma outra relação mais sadia e mais nutritiva, embora eu acredite para mim que as nossas relações são só reflexos de como a gente se sente e se comporta. Então, se eu não me amo o suficiente a ponto de gostar da minha companhia, se eu não consigo me acompanhar, ficar comigo por um curto período de tempo, cozinhar uma coisa gostosa para mim, pôr uma música legal, lavar a louça lá, lavar a cozinha, dançando uma música legal, se eu não consigo passar um creme, tá, gente? É aleatório, quem não gosta de passar creme faz outra coisa, mas vocês estão entendendo, né? Se eu não tenho o prazer de sentar num parque, olhar para um lago sozinha, ou ouvir meus pensamentos, ou ficar comigo, tem alguma coisa muito importante a ser aprendida aí que não é do meu parceiro, que é em mim, tá? Ah, no papel de pão tá aqui! Tudo bom, querida? Ah, legal, Matheus. Eu também acho. Eu prefiro falar do que eu vivi, do que eu, né, do meu trabalho de uma maneira menos teórica. Camila, tudo bom, querida? Nossa, quanta gente, peraí. Boa noite, Alice. Isso é medo de estar só. Medo de estar só. É aceitar qualquer tipo de vínculo, com certeza é medo de estar só. Gente, só tô procurando e eu acho que ainda tenho. Eu tive depressão, acho que ainda tenho sequelas. Isso tem a ver com se sentir sozinho, Dinho? Eu sempre me senti sozinha desde a escola. Então, assim, o que a Marcela tá trazendo é que essa solidão, gente, muitas vezes ela é arraigada e muito antiga, né? Porque em algum momento a gente se sentiu só, em alguma construção ali da nossa personalidade, da nossa vida, de situações difíceis que a gente estava passando, e às vezes quem cuida da gente nem quis fazer a gente se sentir assim, mas acaba se sentindo. Essa coisa de criar pessoas não é simples, não é fácil, é a coisa mais difícil que tem na vida. Então, às vezes a gente passa por isso e vai crescendo, refletindo essa falta, refletindo essa solidão nos nossos relacionamentos, exigindo demais do outro para tampar o nosso buraco, né? Então, assim, a ideia é que você, se você que tá ouvindo isso, tá pensando que você tá sempre procurando alguém para
te dá companhia, ou que você fica extremamente angustiado quando você precisa fazer suas coisas sozinho, pensa que é um ponto muito importante a ser trabalhado, porque na verdade, gente, não existe metade do outro, tá? Então essa coisa assim, a gente pede pessoas para fins de relacionamentos, às vezes inevitáveis, né? A gente pede pessoas para morte. Existem muitas rupturas durante a vida que se a gente não aprende a viver sozinho enquanto até a gente está com o outro, quando a gente tem que lidar com isso à força, é muito mais doído, né? Aquela coisa de aprender ou pelo amor ou pela dor. Então, se você ainda tá tendo a oportunidade de viver isso pelo amor, de você ainda ter laços legais e poder, às vezes, treinar um afastamento. Então, se você é muito apegado na sua esposa ou na sua namorada, por exemplo, você sair sozinho, pequenas, curtas viagens sozinho, trabalhos diferentes sozinho, hobbies sozinho, com pessoas diferentes. Esse treino, gente, é muito importante, porque apesar da gente ser gregário e precisar de alguém, a gente não nasceu colado em ninguém, nem vai morrer colado em ninguém. A gente precisa, sim, aprender a ser indivíduo, independente, emocionalmente independente. É normal ter preguiça de querer tentar novos relacionamentos amorosos? Não, aquela preguicinha de ir do zero de novo, tão bom tá só. Ai, mas sabe o que eu acho que aí, ó, veja, querida, você tem que ver assim, se pra você é muito, de repente você fica muito sozinha e tá numa super preguiça, se não é uma defesinha toda, tipo, ai, medo de se machucar, o inconsciente ali, né, tá trazendo, se você pesquisar teu inconsciente, você vai entender a resposta, ou se às vezes você realmente encontrou um momento de paz e de curtir essa coisa das... Porque assim, veja, gente, ser só é ter liberdade, né? O adulto que tem certa solidão, ele tem uma espécie de liberdade que vem junto. Quem se sente abandonado é a criança. Então a nossa criança, que a gente não resolveu, que a gente não conheceu, que a gente não trabalhou, ela vem com tudo quando a gente tá sozinho. Sabe, umas coisas assim, de adultos até tem medo de dormir sozinho, ficar com a luz do corredor acesa. Não é o adulto. São as crianças interiores que vêm trazer as respostas das nossas lacunas, dos nossos buracos. Então, assim, eu acho que para o adulto estar só, tem uma liberdade aí de ir e vir, tem uma liberdade de poder ser sem ter que dar satisfação naquele momento, sem ter que ver se o outro quer, se o outro não quer, é uma coisa só tua. Isso é muito, muito empoderador, isso é muito libertador, né? E aí eu acho que, por outro lado, tem essa coisa de quando a gente se sente abandonado, a criança que tá falando. Porque adultos, gente, não sofrem abandono, adultos fazem despedidas até quando as relações terminam, tá bom? Então, assim, eu acho que talvez você esteja, tipo, ou super bem resolvida sozinha e tá com preguiça porque dá trabalho, gente. Relacionamento dá trabalho, relacionamento bom dá muito trabalho, né? Só que quando é um relacionamento afetivo nutritivo, que tem troca, que tem vínculo, que tem duas pessoas agindo da mesma maneira em prol do mesmo objetivo, vale a pena, né? A partir de que ponto na vida o ser humano chega neste nível? Ou já nasce com essa predisposição de ter esse problema de ficar sozinho? Veja, eu acho que você tá falando em qual nível? Nível de ficar se sentindo super sozinho ou nível de conseguir se bastar? Bom, enfim, veja, eu acredito que a gente não nasce um livro em branco, tá? Então a gente já nasce lá com algumas características essenciais e com uma bagagenzinha. Tanto que os bebês, eles nascem, eles têm características depois que eles crescem, a gente fala, meu, você é assim desde bebezinho, né? Então eu acho que algumas pessoas são mais suscetíveis e algumas pessoas têm um buraquinho maior, sim, né? Eu acho que sim, e aí eu acho que as pessoas que sempre foram mais carentes nesse sentido, ou lidaram com maior dificuldade com o fato de estarem sozinhas, precisam de um esforcinho um pouco maior, tá? Pra lidar com isso. Se você se sente assim, Pri, você dá uma atenção maior pra isso, tá, querida? Verdade, doutora Ana, eu era assim, tô aprendendo na raça a me virar comigo mesmo, tá valendo a pena. Então, é na raça, né, Matheus? Porque nós não estamos falando que é uma coisa simples de fazer. Nós não estamos falando que é assim, ai, você vai dar uma sofridinha ali de meia hora e tá tudo bem. Não, é muito difícil lidar com comportamentos arraigados, com os buracos da gente, com coisa de 1000 anos ali. Às vezes tem 30 anos repetindo o mesmo comportamento por 25, sabe? É muito difícil mudar, mas é bom que você saiba que é difícil, até pra você não ir esperando
aquilo, fantasiando novamente que a coisa vai ser fácil. É difícil, mas vale cada gota de suor emocional que você derrama, porque te dá um nível de liberdade, gente, que assim, incrível, incrível mesmo. Também estou com preguiça de conhecer pessoas novas, me vejo cada vez mais fechada. Então, meninas que estão dizendo isso, cuidem para ver se essa preguiça não é defesa, não é medo, não é... Às vezes pode ser só preguiça mesmo assim, tipo, ai, tô afim de ficar na minha, ou... Então, assim, por que tem que conhecer alguém? Não necessariamente tem que conhecer alguém, você pode ficar sozinho, bem sozinho, né? Por que tem sempre essa cobrança de, ai, terminou, então quando que vai namorar? Quem disse que tem que namorar já? Quem disse que não dá pra curtir isso? Então, assim, pensem qual das duas possibilidades é. Defesa, medinho, que eu chamo de preguiça, ou realmente eu tô até pensando em me relacionar porque as pessoas cobram isso, mas na verdade eu tô bem sozinha, né? Eu sempre me senti sozinha e não consigo conviver por muito tempo em um relacionamento afetivo. Fico bem sozinha. Porém, sinto falta de um relacionamento. Loucura total. São as defesas, né? A gente quer, mas a gente sabota pra não se machucar. A gente quer muito alguém, a gente quer um relacionamento nutritivo, mas na verdade, inconscientemente, a gente só escolhe aqueles que não vão estar realmente acompanhando a gente, porque daí a gente não se entrega a ponto de precisar se envolver e sofrer se perder. Essa é a loucura, Vi. Cabeça da gente. Olha, a Lu falou uma coisa aqui. Eu posso estar arroxeada de pessoas, mas sempre me sinto só. Exatamente. Então, assim, a pior, eu acho, gente, solidão mesmo que existe é aquela onde eu me sinto só, com um monte de gente. Onde eu sinto que ninguém fala a minha língua, ninguém me escuta, ninguém tá realmente olhando para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu tô querendo passar. Esse eu acho que é o pior tipo de solidão e muito importante que vocês estejam vasculhando as suas relações, que vocês estejam selecionando as suas relações e percebendo que tipo de vínculos vocês fazem e mantêm, porque um vínculo onde eu tô acompanhada e que eu me sinto só, ou eu não tô me expondo, não tô me comunicando da maneira como deveria pra pessoa perceber que eu tô me sentindo só, ou realmente não tem nada ali. E a gente precisa descobrir, né? Boa noite, gente. Eu tenho muito medo de me relacionar e me machucar, mas também me sinto na solidão, exatamente, né? Então, assim, a gente tá vendo um perfil, pelo menos as meninas ali, tá? Porque tem meninos aqui, essa coisa de vocês ficarem dizendo que eu só escrevo pra mulher, tá? Tem uns meninos que ficam magoados, me mandam direct dizendo assim, ah, você só escreve pra mulher, teus negócios são pra mulher. Gente, muitas vezes eu sou mulher, eu já falei pra vocês que eu me inspiro em coisas que eu vivi, em coisas que eu elaboro. Algumas vezes, sim, são coisas só pra mulheres, mas a maior parte do tempo, gente, é pra ser humano. Serve pra menino e pra menina, tá? Então, as meninas aqui estão dizendo que estão trazendo mais hoje isso, que tem medo de se relacionar e de se machucar, mas também se sente sozinho. Então, eu quero, mas eu tenho medo. Então, às vezes, se relacionar com alguém que te abandona e fica contigo ali sem fazer muito vínculo é um jeito de se proteger. Parece muito doido, né, gente? Mas presta atenção. A Joana namora o Mário. O Mário é um econômico afetivo, né? Então, o Mário, ele é bem na dele, ele não se envolve muito. Então, a Joana fica ali e ela gostaria que ele fosse mais afetivo. Mas, na verdade, ela continua ali. Ela fica 1 ano, ela fica 2, ela fica 3, ela fica 4 anos ali. Mas ela queria alguém mais afetivo, mas ela fica ali. Se ela fica ali, minha amiga, é porque tem alguma coisa que ela precisa manter, senão ela já tinha vazado, não é isso? Então, assim, inconscientemente eu posso ter um super medo arraigado de que se eu encontrar alguém muito afetivo, muito que me queira, e eu me entrego, e eu perco, eu não vou dar conta. Então, eu fico com alguém que não dá muito, e eu dou só um pouco, e daí eu nunca me entrego, então eu me sinto protegida e fico falando que eu quero vincular. Isso, gente, entra o inconsciente no meio. Tô falando uma coisa super de terapia pra vocês, tá? Entra o inconsciente no meio e a gente não é só o que a gente pensa, tá? Existe uma grande porção nossa de atos ainda não conhecidos, de desejos reprimidos, e por isso a importância da análise e da psicoterapia pra gente poder trazer isso pra consciência. Ana, qual é o problema das pessoas que não conseguem ficar sozinhas de forma alguma? Tem gente que sempre tá procurando alguém como ajudar. Qual é o problema das pessoas que não conseguem ficar... Olha,
Então, essa coisa de como ajudar, eu acho que é primeiro, assim, situar a pessoa. Se você tem um bom vínculo com ela, poder dizer pra ela que ela tá fazendo esse movimento, né? Porque se é realmente uma pessoa que você tem um bom grau de vinculação, você pode ser honesta e dizer, olha, é isso e aquilo, né? Tipo, ó, acho que você tá se passando, acho que você às vezes precisa de mais das pessoas, eu gostaria de poder te ajudar, você precisa de alguma coisa. Mas normalmente, gente, esse tipo de coisa é um despertar muito individual. Porque às vezes a gente tá percebendo coisas sobre os outros e eles nem estão se dando conta. Por isso que eu não sou a favor desse sincericídio, de você chegar falando tudo que você acha pros outros e denominar isso de franqueza ou de clareza. A gente não tem o direito de levar também verdades nossas que estão óbvias pra gente pra uma pessoa que não tá vendo e que às vezes vai se ofender, que às vezes não vai saber lidar com aquilo. Então, o mais importante é que sempre a gente olhe pra gente assim, né? Por exemplo, de pensar assim, será que você... Como que é isso pra você? É bem tranquilo? Sabe assim, sempre legal a gente trazer primeiro pra ver o que dá pra arrumar na gente. Aí quando a gente já tem certeza que a gente arrumou na gente, a gente pode tentar fazer pro outro, ou a gente entende que as coisas não acontecem antes da hora certa. Então por mais que eu queira que alguém mude, porque eu tô vendo, às vezes a pessoa tá numa outra tocada, lá num outro caminho, num nível de percepção muito menor, sabe? Enfim. Estou solteira há 4 anos e estou bem. Primeiro, gostar da própria companhia. Exatamente. Sem obrigatoriedade de ter que ter alguém, né? Porque as pessoas cobram que você tenha alguém. As pessoas cobram que você se relacione. Porque as pessoas te olham e se você está almoçando no restaurante, você pode estar linda, plena, maravilhosa, ou lindo, pleno, maravilhoso, lá comendo sua comida. As pessoas olham, tipo, ai, nossa, tá sozinha. Por quê? Porque tem essa história da metade da laranja, porque tem essa história de que a gente tem que estar sempre com alguém. Tem essa história, então, que se você tá namorando alguém, já te pergunta se você vai casar, se vai casar, quando você vai ter o filho. Parece assim que eles querem que sempre que a gente faça escolhas grupais, até pra justificar a escolha das pessoas que fizeram e dizer que é assim mesmo que tá certo, né? Então, às vezes, os jeitos novos de fazer as coisas incomodam, porque pro outro que vê e não faz a coisa diferente, às vezes traz um desconforto porque mexe com as próprias dificuldades dele, né? Vocês estão me entendendo? Tá claro? Oi, Vivi, linda. Vivi, Lígia, querida, estão sempre aqui, né? Pior é se sentir no meio de tanta gente, sozinho, com certeza. Tô entendendo, tá bom. A internet não tá ruim, né, gente? Deve ser a tua, Érica. Mas eu vou pôr, depois eu vou colocar no YouTube. Eu acho que quando tô só, fico mais normalzinha, porque quando tô com outras pessoas, eu dou uma surtada, me jogo demais e sempre sai um caco. Então aí, ó. Então aí você já tá com material pra entender que tem uma dificuldadezinha tua aí na coisa de se relacionar, ou se joga demais, se recua, recua totalmente. Tá faltando um jogo de cintura, uma malemolência aí, uma flexibilidade comportamental e emocional que talvez você tenha que adquirir pra lidar com isso, tá bom? Não consigo me imaginar só pelo resto da vida. Lu, mas quem disse que você tem que estar só pelo resto da vida? É uma escolha. Se você quiser estar com alguém e realmente você se trabalhar em prol de conhecer alguém legal, de atrair alguém legal, de poder estar num relacionamento bacana, você vai estar, né? O fato de ficar sozinho por um tempo, gente, não significa que vamos estar sempre sozinhos. O que a gente não pode acreditar é que é ruim ficar sozinho. Porque aí a gente fica em interações de baixa qualidade por achar que é o único jeito de viver, que tem que ficar com alguém, que tem que vincular, que tem que estar se relacionando, senão não é feliz, né? E é só esse conceitozinho que eu acho que tem que ser diferente. A gente pode escolher estar com alguém, é legal estar com alguém, é legal dividir a vida com alguém que tem afinidade contigo e coisas, né, assim que escolhe um caminho contigo, mas a gente não pode se ficar refém dessa relação e daí só fazer coisas com a pessoa, só trabalhar com a pessoa, só sair com a pessoa, só viajar com a pessoa, só planejar com a pessoa, só se diverte com a pessoa, os hobbies é tudo junto, é tudo junto, é tudo junto, porque você vai perder a sua individualidade, você vai se perder nesse meio do caminho, né? Então a ideia é que a gente consiga ir e vir, transitar, de estar com o outro e vivenciar essa relação e sair dela para ser quem você é individualmente, voltar e sair, entende? E as pessoas têm muito medo dessa separação porque elas acham que nessa separação vão se perder ou vão se desinteressar, né? Coisas do tipo. E a gente tem que começar a confiar que algumas relações resistem a tudo isso e que dar um tempo pro outro,
viver a sua solidão, viver essa coisa solitária, de fazer suas coisas de uma maneira individual e depois poder voltar, é muito legal, porque o outro tem saudade, o outro admira, é bacana, é saudável, é adulto. Ai, os corações bonitos, queridos. E quando a pessoa já passou por tantos traumas e perdas e resolveu se isolar e através disso vem desencadeando muitas doenças. Então, né, querida, é isso aí que eu tava falando. Precisa olhar, precisa cuidar, tratar, né? Ó, Luciano, sabia que você ia comentar hoje, Lu. Boa noite, estou 100% sozinho na vida há 1 ano e meio, viajei o mundo sozinho, é muito bom. Porém, tem momentos que ser 100% só é difícil, sim, né? Então, assim, veja que fantástico. Imagina as experiências bacanas que você não viveu e quanto foi legal, mas eu acho que tem um pezinho ali também no medinho, ou do, né, sei lá, porque é difícil mesmo, 100% do tempo sozinha. A gente é gregário, né? Um bebê humano, gente, eu acho que é o único bebê, não quero falar nenhuma ignorância aqui, tá? Não sei se tem outro tipo de animal, porque somos animais, afinal, né? Bem animais, mas o bebê humano ele não sobrevive sozinho, né? É um filhote que precisa de cuidados, porque senão ele vai morrer à míngua. Então isso já a natureza ela ensina muitas coisas pra gente. Então isso já nos prova assim, a gente precisa de relações. A gente precisa se relacionar, a gente precisa também se ver no olhar do outro. Diz que o melhor espelho é o velho amigo, mas eu tenho acreditado que também os novos são muito, né? E então, assim, a gente se olha no olhar do outro, tem essa troca de saber quem eu sou no mundo também um pouco através do outro. Óbvio que tem isso, mas eu não posso me sacrificar nisso, eu não posso esquecer. Gente, o negócio é assim, é ir e vir. Ir e vir. Eu não posso estar 100% sozinho no mundo, porque é muito doído, é difícil, né? Não é muito humano, porque a gente é gregário, mas eu também não preciso estar colado o tempo inteiro, não preciso estar dependendo, respirando a pessoa, enchendo o saco, pendurado na jugular da pessoa, porque eu não consigo ficar sozinha, né? Ou sozinho. A Vivi, eu nunca fui sozinha, na verdade tenho amigos pra tudo, sair pra jantar, fazer compras, viajar, mas sofro se me decepciona, isso me deixa arrasada. Sofro como você falou do abandono, então, e aí às vezes a gente se vê sendo infantil nas nossas relações, às vezes a gente vê com ciúminho, até de amigo, cobrando presença, uma coisa meio possessiva, e aí a gente percebe que essa é a nossa lacuna infantil, porque nós enquanto adultos fazemos despedidas, não somos nunca abandonados, porque eu tenho gente, sou adulta, pessoa paga boleto pra quê, se não é também pra se sentir provido emocionalmente. Não tem só a parte difícil de ser adulto, tem que ter a boa. E a boa é ter essa liberdade de saber que ninguém me arranca nada, gente. A não ser uma perda, uma tragédia, perda pra morte, coisas assim horríveis que, né, dilaceram o ser humano, perder um filho, por exemplo. Mas assim, fora isso, pessoas que escolhem estar comigo, não escolhem estar comigo, eu não posso ficar totalmente à mercê do tipo, se a pessoa for embora, minha vida acabou. Porque eu sou adulto, eu me tenho, não vou ficar abandonado, não preciso que ninguém faça minha comida, que ninguém me ponha na cama e me leve pra escola. Eu sou adulto, eu tenho meu carro, eu dirijo, se eu não tenho carro, eu tenho o transporte público e eu faço minha comida, né? Então, às vezes, a gente precisa muito lembrar que todas as nossas defesas normalmente estão relacionadas com a nossa criança interior, tá? E que essas defesas são acionadas em momentos de angústia, em que eu me sinto vulnerável. E aí você vira uma criança, né? E daí o adulto precisa vir falar pra criança, deixa que eu cuide, você não tá sozinha, a responsabilidade é minha agora, tá? Ficar sozinho consigo mesmo é bom para rever as ações e atitudes, isso. Mas no equilíbrio, isso aí. Não sei o que é pior, viver só, ó me achará aí, Ana Luísa. Viver só num relacionamento tóxico, já estive nos dois. Olha, Ana Luísa, eu vou te dizer, Xará, que é melhor ficar sozinha. E aprender a gostar da própria companhia e não ser tóxico pra si mesmo pode ser uma escolha. Agora, alguém não ser tóxico pra gente, às vezes a gente não pode escolher. Então, ou a gente se afasta ou a gente escolhe viver na toxicidade. Então, eu acho que talvez você prosperar um pouco mais ali na solidão e aprender a gostar mais da tua companhia, talvez você perca essa dúvida, né? Que eu acho que é pior a relação tóxica. O que vocês voltam e meia, vocês dão umas risadas aí? É complicado quando temos filho, o quê? Não entendi. Pra mim é tão difícil conhecer alguém, conseguir namorar.
Todos os temas abordados são unissex, isso aí. Unissex, verdade. A minha preguiça é porque estou em uma fase incrível, me amando, fazendo o que amo em tudo na minha vida. Meu Deus, então maravilhosa. Seja feliz, fica sozinha, se curte, coisa mais linda. Felipe, tem dias que me sinto super feliz e super em paz sozinho. Outras vezes o peito dói, fico emotivo e triste sozinho. São comuns essas duas fases distintas na solidão? São sim. Eu não sei, né, Felipe, a tua história, o caminho que você tá fazendo, mas é comum sim oscilar, gente. É da natureza humana oscilar, né? A gente vive em busca do equilíbrio. Aí vamos. É meio termo. O equilíbrio. Quando na verdade a gente não é muito isso, entendeu? A gente não é. A gente tenta, só que a maior parte do tempo a gente tá ou mais pra cá ou mais pra cá, e é uma corda bamba muito doida que a gente tem que começar também a se acolher na nossa dificuldade e entender que sim, é comum acontecer isso, porque assim, eu tô curtindo e às vezes eu tô super bem, e ok, mas às vezes eu fico triste, daí pensar assim na tua tristeza, por que é essa? É uma tristeza por ti, porque tu queria ter alguém? É uma tristeza porque dizem que tu deveria estar namorando, sabe assim? Esse tipo de coisa, você poder pesquisar em ti e entender em ti, porque em ti, Felipe, não é igual em mim, não é igual na Fátima, não é igual na Marcele, não é igual no Matheus, né? Então você entender se isso é um sinal de saúde, de que tá tudo bem, que você sabe lidar ali com aquela tristezinha que dá na solidão, ou se não, se é muito forte, tá bom? Não estou me sentindo na solidão, só que às vezes penso, será que estou sendo egoísta? Se você está vivendo a sua individualidade, não está passando por cima das pessoas, não está menosprezando o sentimento de ninguém, se você tem essa certeza pra ti, você não tá sendo egoísta, você tá sendo individual e tá curtindo. Olha como é que é, a gente sente culpa por curtir a própria companhia, porque a gente deveria estar ali à mercê de alguém, porque é assim que se faz, porque a gente devia estar se relacionando, porque todo mundo acha que é assim. Viu como é que é? Essas culpas que a gente carrega, né? Existe obrigatoriedade de estar em um relacionamento. Muitos olham pra você com estranheza. Então, Rose, a gente que pensa diferente é que tem que quebrar esses estereótipos e é que tem que trazer uma cultura de que não é necessário estar num relacionamento para ser feliz, a não ser que eu escolha estar e que seja um relacionamento saudável pra mim. Caso contrário, eu posso muito bem estar sozinho, vivendo feliz, né? É comum sentir medo ao notar que está se apaixonando por alguém a ponto de confundir os sentimentos. É comum, né? Porque se entregar, se apaixonar, ficar vulnerável, essa linha tênue entre estar com o outro, depender do outro. Então é comum sim dar um medinho, sim, né? Com certeza. É exatamente isso que tem sido, econômico e emocionalmente, envolvo várias pessoas, mas não consigo escolher alguém para me entregar 100%. Michele, tem aí trabalho para terapia, hein? Descobriu. Eu, eu tô junto demais ou eu tô só demais? Na maior parte, tô só. Nossa Senhoria do Equilíbrio Emocional me ajude. Figura. Quando ele fala para você não se iludir, mas quer continuar saindo com você, o que fazer? Aí você escolhe se você dá conta do que ele tem pra te oferecer. Porque se ele não quer te iludir, ele deve estar falando que não quer ter um relacionamento sério, né? Então aí ou você escolhe viver com aquilo que ele pode te oferecer, entendendo que você tá ali só pra receber isso, ou você entende talvez que você não tem estrutura pra ficar passando por isso, vai sofrer e escolhe ficar ou sair dessa relação. Como fazer para gostar da minha companhia? Não consigo fazer isso. Lari, primeiro, psicoterapia, análise, meditação, busca interior, autoconhecimento, leituras, para entender aonde foi que você parou de achar que não era legal. Ou o que aconteceu na tua história para que hoje você se sinta dessa maneira, né? Então, assim, é muito individual, cada um tem que buscar a sua forma. Mas eu acho que só o fato de você estar se perguntando isso significa que talvez você vá para esse caminho de entender, né? Eu tento me sabotar, que estou super bem sozinha, porque a pressão para estar com alguém é grande. Verdade. E aí? É disso, viu? Quanta gente falando a mesma coisa? E quando essa carência vem de pessoas da família, como explicar a pessoas tão próximas que elas precisam gostar da sua própria companhia?
Flávia, aquilo que eu tava dizendo sobre dizer pros outros as coisas que a gente percebe. Pensa se essa pessoa aí da sua família que você tava querendo dizer isso tem estrutura pra aguentar, tem uma mínima noção de que faz isso, ou se você só vai fazer um sincericídio e se envolver numa questão que não é tua. Porque muitas vezes não é por mal, viu, gente? Mas as pessoas realmente não sabem. Elas realmente não enxergam e às vezes não estão dispostas a enxergar. E eu acho que até pra isso a gente tem que ter respeito, sabe? Né? Ah, que bom que vocês estão curtindo a live. Oi, Lúcia. Não, pode rir, gente. Mônica, pode rir. Eu só quero saber do que. Ah, do que? Porque eu quero rir também. Eu sei que às vezes eu falo umas coisas e vocês dão risada, mas eu não acho ruim, não. Acho legal. Obrigada, gente. Alguém pode me dizer que horas são? Por favor? Terapia é vida, total. Super. Concordo, como profissional e como pessoa. Oi, Vivian. Viu como vocês dão risada? Que horas são, gente? Please. Eu tenho namorado, mas às vezes sinto vontade de ficar sozinha, curtir minha companhia sem dar satisfação a ninguém. Mas então faça! Então fique! É tão gostoso. Obrigada. Temos mais uns 10 minutinhos, então. Obrigada pelo horário, gente. Obrigada, tá? Temos mais um tempinho aí. Vocês podem mandar as últimas perguntas se quiserem. Obrigada, gente. Nossa, cada um fala um horário. Vocês querem me deixar doido, gente? Vocês estão me deixando doida, não? Não, tá errado isso aqui. Ó, eu vou pensar que é 15 para as 10, porque tem um horário de cada tipo. Enfim. Suas lições. Ah, obrigada, querida. Imagina. Então, gente, o que eu quero que fique pra vocês sobre isso que a gente tá conversando aqui? Oi, Mag, eu quero que fique de vocês poderem pensar o quanto vocês negligenciam ou não as suas próprias necessidades, o quanto que vocês acham que é feio querer estar sozinho, que magoa as pessoas querer estar sozinho, o quanto de culpa tem nisso, né, de não querer ficar sozinho, na culpa por desejar ou culpa por ficar bem sozinho. Quero que vocês pensem quais são os medos de vocês em relação a ter vínculos com pessoas que realmente querem ficar. Então, poder pensar se às vezes aquela pessoa que realmente quer ficar, quer vincular, assusta vocês, né? Descobrir o que vocês gostam de fazer sozinhos, independente do cônjuge ou dos melhores amigos, daquele grupo que você sempre tá, ou da família. Quem é você no sentido do seu lazer, dos seus hobbies? Oi, Rafa, tudo bem? Sinúbia, boa noite. Andréia, boa noite. Quem é você além daquilo que a outra pessoa gosta? Quem é você sozinho? Né? Para hoje lá, 5 minutinhos depois daqui para pensar. O que você gosta de fazer? Né? Quais são os seus hobbies? Tem a ver com outra pessoa? Tem a ver com o seu cônjuge? Tem a ver com seus melhores amigos? Né? Quanto você suporta estar sozinho? Você poderia passar um sábado inteiro sozinho em casa? Você poderia viajar sozinho? Você poderia ir ao cinema? Qual que é o seu nível de despojamento em relação a estar sozinho? Menor, maior? Oi, Alisson! Tudo bem? Mas esse aí eu vou deixar aqui 24 horas, depois eu subir ele pro YouTube, tá? Então, assim, faça perguntas pra você que tem dificuldade de ficar sozinho, faça perguntas pra ver o nível disso. Ah, eu não viajo sozinho, não, mas eu vou ao cinema sozinho, eu fico no parque sozinho, eu curto a minha companhia, eu cozinho pra mim, né? Que as pessoas dizem assim, ai, cozinhar pra mim, fazer um prato bonito pra mim? Eu falo, criatura, para quem mais? Né? Uma comida nutritiva, gostosa, por uma mesinha bonita. Ah, não, quando eu tô sozinha eu engulo um pão na frente da TV. Tá, mas daí pro outro não, né? Então, assim, qual é o seu nível de abandono nessa coisa assim de quando tá sozinho eu não me conecto comigo, eu já quero sair correndo de mim mesmo, né? Isso para as pessoas que não sabem ficar sozinho. Para as pessoas que sabem e que acham que ficam demais, né, sozinhas, ou que se são muito autossuficientes, se bancam demais e têm dificuldade de vincular, a pergunta também é o contrário, no sentido de que, assim, do que será que eu tô fugindo? Qual o meu medo em me entregar? Qual é o nível do meu medo de ser rejeitado ou de ser abandonado, né? Outra coisa que eu quero que vocês lembrem é que quando a gente se sente abandonado é a nossa criança interior, não é o adulto não é abandonado, o adulto faz despedidas. Ninguém tem o poder de abandonar um adulto, judiação, quem vai limpar a bunda dele, né? Quem vai dar de comer pra esse adulto, isso não existe, né? Então, o adulto faz despedidas e as crianças são abandonadas, as crianças necessitam de um cuidado, mas quando a gente não conhece a nossa
criança interior, né? A gente deixa ela vir e falar por nós, deixa resolver pela gente, deixa sentir pela gente, deixa se comportar pela gente. Então eu faço birra, fico possessivo, irritado, impulsivo, né? Então eu acho que a gente precisa muito acolher essa criança interior e entender que ela toma muito espaço. Então gravem, gente. Uma coisa que eu quero que vocês gravem: adultos fazem despedidas. Quem são abandonados são crianças. Criança não tem como despedir, alguém vai ter que cuidar. Adulto não, tá? Então, assim, entendam que vocês são seres inteiros, completos, não tem metade da laranja, não tem tampa da panela, não tem nada disso, tá? Sou inteiro, o outro é inteiro, escolhemos estar juntos, mas vamos ter projetos individuais, vamos ter viagens individuais, vamos ter momentos de viver coisas particulares, né? E que tudo bem, que daí você volta, conta, divide, o outro vai, você volta, a gente vive junto, mas não tá colado, grudado o tempo inteiro. Isso não é amor, isso é carência, dependência. O amor, ele deixa livre, ó, vai, vem. Rafa, se amem, é isso aí, Rafa, né? Se amem e aprendam a ficar sozinhos, tá? E quem sabe ficar sozinho demais, né, que tem a galera aí que eu já conheço, também treinem uma aproximação, também pensem assim na dificuldade que vocês têm de vincular, de procurar, né? Porque muitas vezes é medo, gente. Tem a coisa da preguicinha que a Marcele falou, porque ela está fantástica, mulher bafo, feliz na vida sozinha, e isso é lindo, aproveite. E tem outras pessoas que têm medo, né, de vincular, então por isso que elas ficam nessa autossuficiência, tá? Bom, então acho que era isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Eu espero que façam bom uso, eu espero que realmente vocês se perguntem depois da live, assim, cada um ali no seu cantinho, já que vocês vêm aqui, né, segunda-feira à noite, ficar comigo toda segunda-feira, que vocês possam realmente levar isso e usar de maneira terapêutica, sabe? Que vocês possam se perguntar e ver onde que vocês estão nesse quebra-cabeça, tá? Que vocês possam realmente fazer uso. Vai ficar salvo 24 horas aqui, depois vai pro YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube é a psicóloga Ana Luísa Garcia, vê lá, se inscreve lá pra saber quando tá chegando coisa nova, ok? E é isso então, gente, tá bom? Obrigada pela companhia, mais uma segunda-feira. Também adoro estar aqui com vocês e plantar essas sementinhas de coisas que estudei, vivi, aprendi, blá, né? Do jeito mais humano possível, tá bom? Você e seus comentários, sua figura. Obrigada. Obrigada pelo carinho, vocês são fofos. Ah, que bom, tá bom? Beijo no coração. Tchau, boa noite.